Estamos ao vivo. Uma boa noite para todos que acompanham essa transmissão. Eu sou o pastor Charles, estou servindo a Deus na Igreja Batista Regular Central, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Damos boas-vindas aos membros da nossa igreja que acompanham essa transmissão, aqueles que têm visitado nossa igreja com frequência, né, congregados, e também aqueles que receberam ou ouviram o link e estão acompanhando essa transmissão. Nosso propósito é adorar a Deus com esse momento. Domingo é um dia muito especial para a Igreja de Jesus, porque foi num domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Estamos impossibilitados de estar no mesmo prédio, juntos, mas Deus tem nos abençoado com essas ferramentas para, em conexão, assim, adorarmos a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aconteça o que acontecer. Que Ele seja louvado neste culto. Vou pedir as bênçãos do Senhor com uma palavra inicial de oração. Oremos. Amado Deus, Senhor que está nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Que não esqueçamos de te adorar por quem Tu és, independente das circunstâncias da nossa vida. Muito mais, porque aconteça o que acontecer, Teu povo sabe que Jesus Cristo morreu naquela cruz, ressuscitou, está vivo e vai voltar para estar com o seu povo para sempre. Amado Deus, obrigado pela segurança que há em Jesus. Seja com cada um que escuta essa transmissão, que a Tua palavra possa entrar em cada coração e fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar com música. Os irmãos Igor e Larissa vão dirigir um cântico de adoração. Vamos cantar um hino do Voz de Melodia, número 18, Venha Adorar. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, vem adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é. Vem adorar o Senhor. Seus louvarão, Deus honrarão, vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar. Adore a Deus, o Deus em carne e homem Deus, vinde adore o Rei dos céus, venha adorar o Senhor para sempre. Venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei. Venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isso eu sei. Venha adorar. Adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Venha adorar. Adore a Deus.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que é digno de receber essa adoração. Convido você a uma leitura bíblica no Salmo 46. Leitura bíblica no Salmo número 46. Diz assim, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a promessa do Senhor. Ele é um refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, justamente nos momentos difíceis. Justamente quando as circunstâncias nos amedrontam e quando estamos cheios de incertezas, olhando para os homens, olhando para as nações, é justamente nesse momento que Deus lembra que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza. A nossa fé alicerçada nesse Deus pode aquietar nosso coração, sabendo que Ele é Deus. Senhor, que o Teu consolo, a Tua paz, guarde mente e coração de cada um dos seus, ó Pai. Que em meio às tribulações dessa vida que nosso mundo tem vivido, o Teu povo se apegue mais ainda ao Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, aquiete o coração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar adorando com música? Vamos adorar com mais 2 hinos de louvor. Vamos cantar um hino Preciso do Senhor. O hino fala sobre a dependência que devemos ter do Senhor em momentos de tribulações, mas também em momentos de alegria. Em qualquer situação, devemos depender do nosso Deus. Vamos cantar. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me
quando a vida está mais calma, sem nada preocupar. Retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamor. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, se preciso. Agora, o próximo hino, meu tempo a sós com Deus. Voz de melodia, número 310. A cada amanhecer, procuro um bom lugar. Eu quero estar a sós, pra com Deus me encontrar. Eu recebo instrução da palavra do Senhor. Eu elevo em oração, ó Deus, meu louvor. Meu tempo a sós com Deus e dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali. E falo em oração, cada dia me encontro lá. Meu tempo a sós com Deus, com Deus. Em todo o tempo eu sei, aonde quer que eu vá, qualquer situação, comigo sempre está. Mas é um tempo especial, dedicado só a nós, quando entro em comunhão com meu Pai a sós. Meu tempo a sós com Deus me dá forças pra seguir. Meu tempo a sós com Deus ali. E falo em oração, cada dia encontro lá. Meu tempo a sós com Deus, com Deus. Meu tempo a sós com Deus, com Deus. Amém. Quando Deus mandou Jesus Cristo para vir morrer naquela cruz, foi para abrir um caminho entre o pecador e o Deus Santo, para esse pecador ter tempo a sós com Deus agora e ter a eternidade na presença desse Deus. Só por Jesus é que você pode ser salvo. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, por Jesus Cristo. Se você
se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Cristo como Salvador, você pode ter tempo a sós com Ele nessa vida e tem segurança da eternidade na presença desse Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Convido você para continuar adorando a Deus, dessa vez ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Então, nesse momento, é o momento de pregação da palavra do Senhor. É uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, de abrir os ouvidos e, principalmente, o coração para receber aquilo que Deus tem para falar. Sabemos que temos vivido um momento atípico, são dias que não são comuns, muitas coisas saíram dos trilhos da nossa nação, da nossa cidade, da nossa própria vida, mas também essas mudanças são oportunidades de nos voltarmos para a palavra de Deus, seu povo encontrar sempre consolo no Senhor e muitas pessoas encontrar nesses dias Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje à noite a mensagem falando com Deus em tempos de aflição. Nós escolhemos um salmo que dá um modelo de como você deve fazer dos tempos de aflição, tempos de estar a sós com Deus. Falando com Deus em tempos de aflição. Salmo 25. Abra sua Bíblia neste salmo. Salmo 25. Salmo número 25, vou fazer a leitura, que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Oremos. Senhor Deus, fala com cada um de nós, Senhor, por meio da tua palavra. Alimenta, ó Deus, nossa alma. Enche-nos, ó Senhor, da tua vontade. Anuncia o teu querer, Senhor.
Amado Deus, também mostra a tua cruz, a cruz que levou o Senhor Jesus, e naquela cruz que ele levou os nossos pecados. Anuncia, ó Pai, o teu caminho de salvação. E também, ó Pai, edifica teu povo para viver dependendo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Falando com Deus em tempos de aflição. Deixe-me começar com algumas perguntas para a sua reflexão. Para onde você vai quando experimenta os altos e baixos da vida? Quem você escuta quando precisa de conselhos para a sua alma aflita? No Salmo 25, Salmo de Davi, esse rei de Israel mostra para nós um bom exemplo a ser seguido. Aqui está, nesse salmo, uma fonte de onde o crente pode tirar lições para se manter em oração, mais perto do Senhor, enquanto atravessa dificuldades na sua vida. Esse salmo é uma prova para nós de que um crente pode honrar a Deus lidando com tempos difíceis. Observe que Davi, quando escreveu esse salmo, ele vivia um tempo de aflição. O contexto era de dificuldades para a vida desse homem que conhecia a Deus. Ele descreve seus problemas com palavras do tipo, verso 16. Ele diz que está sozinho e aflito. Verso 17, ele diz que seu coração está cheio de tribulações. E verso 18, ele descreve que é um homem, naquele momento, um homem cheio de aflições e de sofrimento. Foi durante essa tempestade em sua vida que Davi colocou suas aflições diante de Deus em oração. Sua angústia na alma e suas esperanças são colocadas na presença de Deus em oração. Então nós temos esse salmo de lamento individual, que é o Salmo 25. O formato do salmo é bem instrutivo. Nós podemos aprender já com o formato do salmo. Esse salmo é um salmo alfabético, estilo acróstico. Temos 22 versos, cada um deles praticamente começa com uma letra do alfabeto dos judeus. Por isso que alguém até chamou esse salmo de alfabeto de súplicas. E você perceberá que Davi, no Salmo 25, ele intercalou duas coisas, oração e meditação. Davi intercalou o que ele falava para Deus com o que ele pensava a respeito de Deus. Oração e meditação, oração e meditação. São 3 partes do Salmo dedicadas a orações e 2 partes do Salmo dedicadas a meditações. Você encontra orações nos versos 1 ao 7, no verso 11 e nos versos 16 ao 22. E as outras 2 partes você encontra meditações do salmista, versos 8 ao 10 e versos 12 ao 15. Então, nós vamos considerar essa verdade, falando com Deus em tempos de aflição, baseado nessa divisão. Então, nós temos resposta aqui para uma pergunta de 2 partes. A pergunta é, como é que eu devo orar? E o que é que eu devo pensar em dias de aflição? O que eu devo falar com Deus quando os dias são difíceis? E o que é que deve ocupar minha mente e meu coração para ser minha meditação em dias de aflição? Acompanhe comigo. Primeiro vamos ver como é que nós devemos orar em dias de aflição. Depois, o que nós devemos estar pensando nesses dias de dificuldade. No final, apresentaremos alguns desafios para cada um de nós. Vamos começar com o que nós devemos orar. Como é que nós devemos falar com Deus
se nós estivermos vivendo dificuldades, tal qual Davi atravessou. Irmãos, e os demais que nos acompanham, nós devemos orar. Observe, verso 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. É muito familiar, mas não perca a importância. Na aflição, Deus, ou melhor, Davi dirigiu-se a Deus. Na aflição, Davi se dirigiu a Deus. Mas ele não se dirigiu de qualquer forma. Ele elevou a Deus a sua alma. Quando a Bíblia mostra pessoas dizendo a minha alma ao Senhor, ou quando Deus requer de nós que nós estejamos amando a Ele com toda a nossa alma, significa todo o nosso ser. Nos dias de aflição, Davi foi a Deus com todo o seu ser. Ele olhou para o alto. Ele não ficou concentrando os olhos à sua volta. À sua volta ele via só problemas. Ele também não baixou a cabeça entregando-se a uma grande angústia, como alguém que não tem esperança. Nos dias de aflição, Davi elevou a sua alma ao Senhor. Davi procurou a Deus com todo o seu ser. Davi sabia que tinha um Deus que habita onde? Lá nos altos céus. Mas ele também sabia que esse Deus Altíssimo escuta as orações dos contritos de oração. É o que diz Isaías, capítulo 57, versículo 15, quando diz que o Senhor habita no seu santo e alto lugar. Também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, como é animador para um filho de Deus, que os dias das aflições não são dias para a gente ficar olhando para um lado e para o outro e ficar cada vez mais aperreado. Nem são dias de baixarmos a cabeça, caindo em grande angústia e desesperança. Quem conhece a Deus, em dias de aflição, eleva a sua alma ao Senhor. Olha para Deus com todo o seu ser. Busca a Deus com a inteireza de sua vida. Verso 2. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi era um homem temente a Deus, líder da nação de Israel. O que acontecia com Davi era um testemunho para todas as outras pessoas a respeito de Deus. Davi pede que Deus seja por ele, para que as pessoas vejam o testemunho do agir de Deus. Irmãos, dias de aflições pode levar a gente a pensar só em nós mesmos e querer o socorro de Deus só pensando em nós. Como Davi, nós podemos clamar, buscar o socorro que vem do Senhor para a nossa alma aflita. Mas o nosso maior interesse não é tanto sermos socorridos. O nosso maior interesse é que o nome do Senhor seja exaltado, que a pessoa do Senhor seja glorificada. Veja verso 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Ele quer aula de Deus, mesmo passando por aflição. Ele quer aprender das coisas do Senhor, mesmo em dias de sofrimento. Os tempos de aflição podem servir como boas escolas de Deus, para nós aprendermos mais acerca do Senhor. Na aflição, Davi orou, desejando crescer no conhecimento do Senhor. A verdade é que todo mundo tira lições de tempos de dificuldades. Todo mundo tira lições de tempos de dificuldades. Nas redes sociais, e você já encontra várias pessoas com reflexões do tipo: depois dessa pandemia, o mundo será melhor,
será mais humano, será mais solidário. Depois dessa pandemia, alguns filhos darão mais valor aos pais, alguns darão mais valor à sua família, alguns darão mais valor ao culto junto com os irmãos na igreja. Todo mundo tira lições, ou quer tirar lições de tempos de dificuldade. Davi quer aprender lições, mas ele quer aprender do próprio Deus. Ele quer que Deus seja o seu professor nesses dias de aflição. Davi, então, orou para que as lições aprendidas viessem da escola da graça de Deus. Davi nos mostra que, no caso dos crentes, mais do que lições humanitárias, esses dias podem nos levar a mais conhecimento do Senhor, nosso Deus. Davi nos mostra que nossos dias de dificuldades também podem render bons frutos espirituais. E isso se atravessarmos essas adversidades, buscando conhecer os caminhos do Senhor. A história da igreja tem mostrado que quando homens e mulheres elevam sua alma ao Senhor em dias de aflição, bons frutos podem ser colhidos dessa comunhão com Deus em dias de sofrimento. Vocês conhecem o livro O Peregrino, de John Bunyan. Não sei quantos lembram que esse livro foi escrito num momento difícil da vida desse homem. Num momento tão difícil de sua vida, ele tinha tanta inspiração para nos abençoar com uma obra como essa, O Peregrino, onde temos uma alegoria de o que é um cristão nessa vida e sua caminhada rumo à cidade celestial, seus desafios, suas esperanças e muitas lições espirituais. John Piper é um pastor dos nossos dias, um dos mais conhecidos e muito frutífero em escrita. Não sei quantos também tomaram conhecimento de um câncer que ele enfrentou anos atrás. E daquele câncer, ele tirou muitas lições para a sua vida espiritual. E como um bom escritor, Deus nos abençoou. E um dos seus escritos se chama Não Desperdice Seu Câncer, onde o pastor compartilha das lições que ele aprendeu durante aqueles dias difíceis e como nós podemos tirar ótimas lições espirituais nos dias de dificuldade. Vamos para exemplos da própria Bíblia. Das várias epístolas escritas por Paulo, algumas delas foram as epístolas da prisão. Momentos de dificuldade na vida daquele homem, e ele nos abençoou com a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses. Quantas riquezas e tesouros espirituais estão nessas epístolas? E elas saíram da pena da escrita de um homem que vivia dias de dificuldade. E os salmos, como esse que nós estamos aqui pregando, e essas experiências individuais dos salmistas, que se tornaram fonte de consolação para nós hoje em dia, essas lições foram aprendidas quando eles passavam por aflições. Irmãos, nós podemos tirar lições desses dias, lições que nos fazem crentes mais maduros, lições que fazem a gente brilhar mais por Jesus Cristo. Não vamos passar por essa pandemia igual aos outros que estão atravessando. Não vamos passar por essa pandemia simplesmente fazendo reflexões econômicas, políticas e sociais ou humanitárias. Vamos passar por esses dias, irmãos, elevando a nossa alma ao Senhor e na comunhão com Ele, aprendendo mais do que o Senhor tem a nos ensinar nesses dias. Versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Atente para a última parte desse verso. Em quem eu espero todo o dia.
Davi experimentou noites e dias de aflições. E mesmo orando, chegava mais um dia e continuava aquela circunstância de dificuldade. Nós já estamos há vários dias de isolamento e muitas vezes nós queremos jogar a toalha, entregar os pontos. Dia após dia, o salmista Davi estava esperando no Senhor. Para nós aprendermos lições espirituais em dias de dificuldade, nós temos que ser disciplinados na nossa comunhão com Deus. Temos que manter diariamente uma busca pelo Senhor. Temos que ter uma agenda com Deus nesses dias de pandemia e sermos fiéis nessa agenda, para ouvirmos a voz do Senhor todos os dias. Então, essa frase, em quem eu espero todo dia, tem a ver com a paciência e a perseverança do salmista, em estar buscando ao Senhor repetidamente nos dias de dificuldade. Esperar no Senhor todos os dias envolve disciplina, de paciência, perseverança, para termos tempo a sós com o Senhor e não desistirmos de estar sempre clamando ao Senhor. Como é que devemos orar em tempos de aflição? Davi tem nos dado esse modelo. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Lembra-te, Senhor. É claro que Deus não esquece nada. Deus não tem memória curta. Lembra-te aqui significa haja de acordo com. Então, o pedido de Davi é assim: Senhor, age de acordo com as tuas misericórdias e a tua bondade. E no verso 7, ele vai dizer, não lembre dos meus pecados, ou seja, não age de acordo com os meus pecados. Verso 7, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, ou seja, pode agir comigo, Senhor, segundo a tua misericórdia, e não segundo os meus pecados. Irmãos, Davi está pedindo que Deus agisse de acordo com os santos atributos do Senhor. Davi orou pedindo que o Senhor agisse conforme quem ele era, conforme a natureza da pessoa do Senhor. Aqui tem lições preciosas para nós. Como é que eu devo orar? Orar lembrando, ou seja, pedindo que Deus possa agir de acordo com os atributos dele. Por isso que é importante o crente conhecer mais e mais quem é Deus, para saber até orar como convém, para ir ao Senhor falando com ele conforme a pessoa dele é. Muitos de nós já oramos dizendo, Senhor, lembra-te. Nós sabemos que Deus não tem memória curta e nada foge do seu conhecimento. Mas é um testemunho que nós oramos confiantes, quando a gente diz, Senhor, lembra que. É um testemunho da nossa confiança nas verdades que Deus revelou. É um testemunho de que nós dependemos dos atributos de Deus, de quem Ele é, de que nossa confiança não está em carros e cavalos, como diz Provérbios. Uns confiam em carros e cavalos como símbolo de confiar na força das coisas ou na força das pessoas. E o final do provérbio é, eu, porém, confiarei no Senhor. Deus pode usar recursos humanos e materiais para nos livrar de algumas aflições. Mas, em última instância, quem nos livrou usando esses recursos? Foi Deus. Lembra-te, Senhor, é um testemunho de confiança e dependência na pessoa de Deus, no poder do Senhor, nos atributos do Senhor. Versos 1 ao 6, ou melhor, versos 1 ao 7, nós temos uma parte dedicada às orações. Das 3 partes, essa é a primeira, versos 1 ao 6. Atente para o verso 11,
que é a segunda parte de oração, como ele orou, verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Tempos de aflição também podem ser tempos de confissão. Tempos de dificuldade podem ser momentos de examinar nossa própria vida. Que tipo de crente tem sido você? Que esses dias atípicos, né, dessa pandemia tenha levado você a pensar mais sobre que tipo de cristão ou cristã tem sido você. Davi vai ao Senhor e pede que o Senhor perdoe a iniquidade dele. E ele disse que é grande. E ele clama por causa do nome do Senhor. Ou seja, Davi confia no perdão de Deus. Mais ainda, Davi confia que a base para Deus lhe perdoar não é o mérito de Davi, mas é o mérito do próprio Deus. Veja, verso 11, a primeira parte. Por causa do teu nome, Senhor. Ele pede que Deus o perdoe por causa do nome do Senhor. Deus está disposto a perdoar todo aquele que vai a ele arrependido de verdade, sabendo que o perdão de Deus não envolve o mérito do suplicante, e sim a natureza graciosa, bondosa e misericordiosa desse Deus. A base do perdão do Senhor para conosco é a mesma que Deus usou para perdoar Davi. É o nome do Senhor, é a pessoa do próprio Deus. Se você está vivendo, procurando agradar a Deus pelas suas próprias obras e esperando que um dia você seja salvo porque você plantou muita bondade, eu tenho que lhe alertar. A Bíblia diz que não tem nenhuma pessoa que consiga ser justo o suficiente para Deus aceitar essa pessoa. Mas Deus ama de tal maneira o mundo que mandou seu filho, o único homem justo. E quando ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si os pecados dos injustos, como eu e você. A sua salvação, então, é pela graça de Deus. O que Deus quer de você é que você vá a Ele e peça perdão por causa do nome dEle. E no lugar de você passar dessa vida para uma condenação eterna por causa dos pecados, em Jesus Cristo, essa conta do pecado foi paga e você é absolvido dessa culpa. É a graça de Deus que pode salvar o pecador. Não são os esforços do próprio pecador. É a graça que pode dar o presente da salvação. A última parte de oração, eu disse que tem 3 partes de oração e 2 partes de meditação. Primeira parte de oração, 1 a 7, segunda parte, verso 11, e terceira parte, 16 ao 22. 16, observe o que diz. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. A alma de Davi era uma alma que estava sentindo solidão e aflição. Observação. Isso aqui é um crente, viu? Este é um homem que conhece a Deus. Mas a sua alma está aflita. E ele se sente sozinho. Ele se sente sozinho, mas ele sabe que tem o seu Deus com ele. E em meio à sua solidão e à sua aflição, Davi tem a companhia de Deus. Sofrimento e aflição, mas ele sabe que Deus nunca o abandonou. Uma alma desolada buscando companhia divina. É o que você vê aqui nesse Salmo 25. Um espírito afligido clamando por misericórdia divina. Deus era o refrigério que Davi precisava naqueles dias de aflição. Verso 17. Deus é quem
daria alívio para aquele coração cheio de tribulações. Verso 17, Deus é quem ia tirar as muitas angústias daquele servo do Senhor. Verso 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Não é interessante que, enquanto esse homem está clamando por Deus, porque ele vive aflição, ele também usa esse momento para confissão de pecados? Isso deve chamar a nossa atenção. Que Davi chegou a Deus clamando por suas dificuldades. Mas esse homem era um homem tão santo, era um homem que buscava tanta consagração a Deus, que cada vez que ele clamava por suas aflições, cada vez que ele se aproximava de Deus e elevava a sua alma ao Senhor, ele não se esquecia de pedir perdão pelos seus próprios pecados. Tem muita gente nesses dias procurando Deus, por causa dessas dificuldades que o mundo está enfrentando. Louvado seja Deus por essa procura. Mas deixe-me dizer, se você é uma dessas pessoas que está procurando Deus diante das aflições desses dias, procure a Deus e Ele pode resolver o maior dos seus problemas, que não é só essa crise, mas é a crise da sua alma por causa dos seus pecados. Ele pode resolver esse problema dos seus pecados. Então vá a Deus nesses dias de aflição pedindo que Ele traga consolação. Mas não esqueça, peça a Deus perdão pelos seus pecados. O pastor William Jay escreveu: provações são capazes de avivar um sentimento de culpa. Provações são capazes de avivar um sentimento de culpa. É bom quando as aflições servem para a gente confessar mais pecados a Deus. Até a aflição aí nós temos que agradecer ao Senhor, porque foram com elas que nós examinamos mais nossa vida e andamos mais puros diante do Senhor nosso Deus. Verso 21, observe, verso 21. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Sinceridade e retidão. Agora você tem um homem que, durante as aflições, também está interessado em manter uma vida reta com Deus, em manter uma vida justa com o Senhor, em manter obediência a Deus. Lembrei-me de Jó. Como sofreu aquele homem? Foram tragédias, muitas aflições. E o livro começa dizendo como era o caráter espiritual de Jó. Um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Temente a Deus e que se desviava do mal. Davi clama a Deus em aflições e ele deseja manter um caráter como o caráter de Jó. Um homem temente a Deus. Você tem lembrado de obedecer mais ao Senhor enquanto você tem orado diante dessas aflições desses dias? Pastor Spurgeon escreveu: é a marca de um verdadeiro santo que suas tristezas lhe lembrem os seus pecados e sua tristeza pelo pecado o voltar para o seu Deus. Ou seja, se os dias são bons, que estejamos perto do Senhor. Se os dias são maus, que também estejamos perto do Senhor. Uma das músicas que cantamos é um pedido a Deus que, quando não tiver tempestade, quando o mar estiver calmo, a gente não esqueça de buscar o Senhor. Primeira parte, a parte das orações. Davi tem muitas lições de como devemos falar com Deus nos dias de aflição. A segunda parte é mais curta. O que é que nós devemos pensar nesses dias de aflição? Irmãos, o que é que deve ocupar a sua mente nesses dias?
Davi nos mostra o que é que ele se ocupava em pensar durante os seus dias de aflição. São duas partes do Salmo, versos 8 ao 10 e versos 12 ao 15. Verso 8, ele diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Aqui é uma parte de meditação, é o que ele está pensando. Lembra que eu disse que ele intercalava oração e meditação? Ele intercalava o que ele falava a Deus, orando, com o que ele falava a respeito de Deus, meditando. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Dias de aflição pode fazer a gente deixar de falar na bondade de Deus. Deixar de lembrar da misericórdia de Deus. Da graça do Senhor para perdoar pecadores. Dias de aflição, se a gente ficar olhando só ao nosso redor, naturalmente somos levados a pensar: por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que fulano que não merece, cicrano? Bom e reto é o Senhor. Davi não está vivendo dias bons. Seus dias são maus, mas a meditação dele é acerca da bondade de Deus. Os atributos de Deus não mudam quando o mundo está mudando. Deus é imutável. Essa vida e as coisas dessa vida vão e vêm. Mudam às vezes, passa como um sopro. Bom e reto é o Senhor. E ele aponta caminho aos pecadores. Davi meditava na bondade de Deus. Um Deus reto, trabalhando, mostrando o caminho para pessoas pecadoras. Está aí uma boa oportunidade de evangelizarmos. Dias de aflição. E muitas pessoas que nos procuram, nós vamos conversar o que com elas? Somente política, economia, sociedade. Vamos pregar o evangelho para elas. Vamos falar da bondade de Deus que perdoa pecadores. Elas têm muitas outras pessoas para discutirem política, economia e sociedade. Mas ela tem você, um crente, para falar sobre a palavra de Deus. Versículo 12. No que ele meditava. Versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Davi meditava: Deus guia aqueles que o procuram, e o procuram com atitude reverente, desejosa de obedecer. Ao homem que teme ao Senhor. Temer aqui é a reverência com desejo de fazer a vontade de Deus. O que é que Deus dá a um homem que teme a ele? A um homem e uma mulher que vai a ele em temor. Versículo 12, a segunda parte. O Senhor o instrui no caminho que deve escolher. Quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Seja um crente reverente. Ou seja, tema ao Senhor, procure obedecê-lo. E a palavra dele vai ser lâmpada para os seus pés e vai ser luz para os seus caminhos. Verso 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Davi pensa no futuro. O presente cheio de incertezas. O presente de angústia e desesperança para Davi. E o que é que Davi tinha de perspectiva para o futuro? Veja o futuro que ele tem em mente, que ele vislumbra. É um futuro muito bom. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Uma das bem-aventuranças que Jesus proclamou é: bem-aventurado os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. Herdar a terra aqui como um testemunho daqueles que pertencem a Deus e vão reinar com o Senhor Jesus Cristo quando ele estiver reinando entre as nações. Igreja, os dias podem ser muito difíceis agora, mas nós temos muita certeza do futuro, porque pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E quando o crente pensa no futuro, não só no amanhã, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 2, 3 dias, quando o crente pensa, e depois dessa vida, o crente tem segurança.
E o crente tem boas perspectivas para o futuro da sua alma. O futuro que eu espero para minha alma é de prosperidade, de bênçãos, por causa da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Verso 14. A intimidade do Senhor é para quem? É para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja, intimidade, maior aproximação, maior comunhão, mais relacionamento pessoal. Para quem Deus estende essa intimidade com ele? Veja a bênção de ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, aproximação, maior comunhão. É para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Lembre-se de homens e mulheres da Bíblia como Jó, Moisés, Abraão, o próprio Davi, mulheres como Esther, Ruth. Essas pessoas tinham intimidade com Deus. Enoque, pouca coisa é dito sobre esse homem, Enoque, mas o pouco que se diz, Enoque andou com Deus. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Aproveite esses dias para ficar mais perto de Deus, para conhecer mais a Deus, para ser alguém que tem mais intimidade com o Senhor. Esses dias podem ser dias para termos um discipulado mais intensivo na presença do nosso Senhor. O salmista, no Salmo 119, verso 71, disse: Foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. As aflições podem ser tempo bom para nós estarmos crescendo em intimidade com o nosso Deus. Deixe-me concluir. Oração e meditação. Primeira lição geral que quero desafiar a vocês. Não pare de orar ao Senhor e de meditar sobre quem é Deus. Não abandone oração e meditação. Salmo 25, de maneira geral, essa é uma lição. Davi orava, meditava, orava, meditava. O que é que você está fazendo nesses dias de isolamento social? Oração, meditação na palavra. Se estiver fazendo isso, parabéns. Está muito parecido com Davi. Em tempos de aflição, faça como Davi. Mantenha essas duas coisas, oração e meditação na palavra de Deus. Fale com Deus em oração e deixe Deus falar com você pela meditação da palavra do Senhor. Nesses dias, não abandone nenhum desses dois, oração e meditação na palavra. Faça o possível para não interromper vida de oração e vida de leitura bíblica. Esse é o primeiro desafio. Não pare de orar e meditar na palavra do Senhor. Segundo, descanse nos atributos imutáveis do Senhor. Descanse nos atributos imutáveis do Senhor. Nossos dias cheios de incertezas, mudanças, insegurança. Olhe para Deus, eleve a alma ao Senhor e descanse. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, que nós lemos no início do culto. Descanse nos atributos imutáveis do Senhor. Geralmente mudamos o humor e mudamos o nosso ânimo quando muda nossas finanças, quando muda nossa saúde, quando muda nossa segurança. Contudo, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Descanse nos atributos imutáveis do Senhor. Terceiro e último desafio, aumente sua fidelidade ao Senhor quando os problemas crescerem.
Aumente sua fidelidade ao Senhor quando os problemas crescerem. Davi demonstrou lealdade ao Senhor nos momentos mais apertados da sua vida, nos momentos mais difíceis. Eram as coisas difíceis aparecendo e Davi cada vez mais perto de Deus. Quando essa pandemia passar, alguns crentes terão bons testemunhos para a glória de Deus. Do quanto se dedicaram mais na leitura bíblica, do quanto foi o maior empenho num calendário de oração e até de como evangelizou com mais frequência. Você vai ser um desses crentes que vai dar esse tipo de testemunho? Como é que você tem ocupado o seu tempo nesse isolamento social? A vontade do Senhor é que você aumente sua fidelidade a Ele nesses dias em que problemas crescem. Jesus Cristo se compadece das nossas aflições, porque Ele sabe o que é padecer. Jesus Cristo é modelo maior do que Davi, porque Ele, sendo Deus, sendo o próprio Deus, mas como Filho de Deus, nos momentos de mais dificuldade, Ele orou ao Pai Celestial. Eu estou lembrando das orações do Senhor no jardim de Getsemane. E nos momentos de grande aflição, Jesus lembrou da palavra do Pai Celestial. E no momento de maior dor que ele enfrentou, que foi na cruz do Calvário, levando sobre si uma multidão de pecados, ele fez o quê? Oração. Oração. Se você ainda não tem o perdão dos seus pecados, procure a Deus, confiando em Jesus Cristo, na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Seus pecados e os pecados dos que estão ao seu redor trazem muitos problemas. Mas Jesus Cristo, naquela cruz, levou sobre ele a multidão desses pecados. Ressuscitou ao terceiro dia e perdoa os pecadores que vão a eles, como um doente precisa de um médico. Procure em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados e uma nova vida. Para aqueles que já estão em Cristo, vamos falar com Deus em tempo de aflição. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra viva e eficaz. Edifica teu povo, ó Senhor. Muito obrigado pelo exemplo de Davi nesse salmo. Continua nos fortalecendo nesses dias, ó Deus. Que estejamos elevando a nossa alma ao Senhor. Que estejamos orando e aprendendo mais do Senhor. Bendito seja teu nome, em Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, vamos adorar a Deus com um hino. Irmãos Igor e Larissa. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda.
diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão, assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ouve, livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Louvado seja Deus. Desejo a graça e a paz da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Boa noite.